é os que têm esposa, ou seja, como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupação. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, e em como ele pode agradar a sua esposa. Há diferença também entre a esposa virgem e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. E eu digo isso para vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou em seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim então, aquele que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. Eu penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Pode se assentar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, na tua presença. Já ouvindo cânticos aqui em adoração ao Senhor. O salmista diz: ó, quão bom e agradável quando nós disseram vamos à casa do Senhor, e nós estamos felizes nessa noite por poder estar na tua presença, já sentir o teu toque, já sentir o teu falar. Senhor, derrama sobre as nossas vidas, Pai, da tua sabedoria, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite. Senhor, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um capítulo, como nós costumamos dizer, que o livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, a gente não estuda capítulo por capítulo, na verdade é problema por problema, né? É um livro bem complexo, ao qual Paulo escreve para aquela igreja, para orientá-los à maneira qual o Senhor tinha direcionado. Paulo, que foi o fundador daquela igreja, depois precisou ir embora, abrir outras obras, deixou ali o Apolo como pastor daquela igreja, e os irmãos congregavam ali, né? Mas muitos deles traziam ainda costumes da sua cultura grega. A maioria deles, novos convertidos, era uma igreja nova, uma igreja muitas das vezes confusa sobre fé, sobre a teologia do corpo, sobre muitos aspectos ao qual eles ainda tinham dúvida, e traziam algumas práticas mundanas ainda para dentro da igreja. Estavam naquele processo de transformação ainda, né? Só para que a gente entre num contexto aqui, irmãos, nós entendemos que a igreja de Corinto e a cidade de Corinto era uma cidade que era moralmente permissiva, né? uma cidade que vivia muito a questão da erotização, irmãos. Lá existiam templos ali a deusa Afrodite, que era considerada por eles a deusa do amor, e eles tinham cultos ali em adoração àquela deusa. E a sacerdotisa, irmãos, os irmãos, muitos deles que a gente já frequentava a igreja de Corinto, ainda frequentavam também esses templos, né? Faziam ali suas orações, faziam ali também seus sacrifícios, e na mente deles, irmãos, até muitos deles até continuavam com aquelas práticas mundanas, até se deitavam com aquelas sacerdotisas, porque depois acreditavam, irmãos, que seria bom para a fecundação da terra, seria bom para as coisas andarem ali. Então era uma cidade totalmente permissiva, muito erotizada, era uma cidade marcada por pressões sociais, era uma cidade marcada por instabilidade, perseguições, irmão,
Aquele povo, quando aceitava o Senhor, aceitava a servir a Cristo, muitas das vezes eles eram perseguidos, discriminados, na maioria das vezes, eram ameaçados, por muitos eram presos, muitos passavam por situações que não eram normais aos nossos olhos naquele tempo, e nos dias atuais também não. As pessoas eram perseguidas e muitas das vezes até mortas por servir ao Senhor. Então era um povo que era perseguido realmente, né? Uma igreja, como eu disse, jovem, confusa, cheia de dúvidas. E nesse capítulo 7, irmãos, nós abordamos um assunto que é de extrema relevância, que fala a respeito de casamento, fala a respeito de divórcio, fala a respeito de um novo casamento também. E aqui, irmãos, fala quando nós somos chamados pelo Senhor, da maneira como nós estamos. Se casados, permaneça casados. Se solteiros, para aquele contexto daquela época, talvez era melhor permanecer solteiro, sim. Porque era um tempo de perseguição, um tempo de luta. E você correr de uma perseguição, fugir de uma luta, era mais fácil se você fosse solteiro naquela época. Realmente. Paulo não está dizendo aqui, não está defendendo o celibato, não está defendendo que as pessoas deveriam somente permanecer solteiras. Apesar de que, a partir do 25 aqui, até parece muito disso. Mas no decorrer do texto nós vamos entender que não é sobre isso que Paulo está falando aqui. E Paulo, então, irmãos, ele começa a responder algumas perguntas feitas pelo aquele povo ali da igreja de Corinto, naquele tempo, abordando temas, como eu disse, tão sensíveis ali, né? Falou a respeito do casamento, eles tinham uma visão um pouco diferente, né? No capítulo 6 nós vimos que eles diziam que tudo é lícito para aquele povo, tudo era lícito para eles. E nós vivemos que tudo até é lícito mesmo, tudo que o Senhor fez é bom, irmãos, mas nem tudo nos convém mais. Quando nós tomamos uma posição, quando nós decidimos servir ao Senhor, nós precisamos realmente renunciar a algumas coisas, e principalmente a nossa carne, nós precisamos matá-la e renunciá-la todos os dias, porque se a gente deixar uma brechinha, irmãos, ela vai realmente tomar conta de nós. Mas o ponto central de Paulo aqui, irmãos, não é exaltar, como eu disse, o celibato, nem desvalorizar o matrimônio, mas é ensinar como viver com sabedoria e devoção ao Senhor em tempos difíceis. Maturidade cristã, irmãos, não está em mudar o nosso estado civil, simplesmente, mas em viver plenamente para o Senhor em qualquer estado. A chave desse texto aqui, irmãos, se nós vamos ver aqui no versículo 17, a qual foi falado na semana passada, dizendo: mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou cada um, assim ele ande. A chave desse capítulo está aqui, irmão. Se você já foi chamado na caminhada e você já estava casado, para aquele contexto de Corinto ali, que permanecesse. Porque muitos deles, irmãos, numa visão dualista naquele tempo, achavam que o casamento, as práticas da carne e você viver as coisas que o casamento proporciona, irmãos, era algo que te impediam de servir totalmente ao Senhor, porque achavam que estavam, em alguma certa forma, pecando, porque existia uma prática sexual dentro de um casamento. E eles achavam que as coisas da carne, né, eram secundárias e o principal era somente as coisas espirituais. Mas nós vimos no capítulo 6, irmãos, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós não podemos somente exaltar a nossa parte espiritual e esquecer do corpo. Porque é o que nós fazemos com o nosso corpo hoje que vai definir para onde nós vamos. Onde nós vamos passar a nossa eternidade, porque ela existe, seja para um lado ou para o outro. Né? E é o que nós fazemos com o nosso corpo hoje que vai definir. Então Paulo ele fala aqui, irmãos, nesse capítulo 7, ele fala para casados, fala a respeito de casamento misto. Né? Casamento misto, aos nossos olhos cristãos, misto é homem e mulher, né, irmãos? Não é essa deturpação que estão criando nos dias atuais aí. Nós respeitamos, amamos todas as pessoas, porque o Senhor não fez acepção de pessoas. Né? O Senhor chama da maneira qual estamos. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, algumas coisas nós vamos precisar mudar em nós para poder agradar a Ele. O Senhor ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O problema daquela cidade, irmãos, o Senhor ele amava. Até o problema não eram as prostitutas, o problema era a prostituição em si. Era a prática do pecado delas. Quantas pessoas nós vimos que
já tiveram no seu passado de prostituição, passado de crime, passado de tantas coisas que desagradam ao Senhor e hoje servem ao Senhor com excelência. Até, muitas das vezes, não digo melhor, porque não tem uma receita certa de dizer que um serve melhor ao Senhor do que o outro. Não, cada um, o Senhor sabe da sua intimidade, né? Mas quando você se posiciona, as pessoas começam a ver os frutos, né, a partir da sua vida. Então, começam a ver que você realmente está sendo uma imagem e semelhança de Cristo ali. Então, Paulo responde a casados, a casamento misto, fala a respeito do divórcio. Eles tinham, irmãos, uma visão ali que o divórcio, como nós lemos aqui já no 39, que a esposa, ela estava ligada pela lei ao seu marido enquanto viver, né? Ou seja, muitos se apegam nisso aqui para dizer que é somente ali até a morte se separe. Mas lá em Mateus 19, irmãos, nós já vimos que existiu até uma brecha para aquilo. O Senhor permitiu que Moisés, né, ensinasse ao povo aquela parte ali de... Quando houvesse uma questão de um adultério no casamento, poderia até dar carta de divórcio. Mas esse não era a ideia inicial, né, da criação. Essa não era a ideia inicial. O Senhor permitiu aquilo por conta da dureza do coração do homem, que estava largando a sua mulher por qualquer motivo. E não é esse, né? Nós, como pastores, nós como cristãos, nós incentivamos sempre que o casamento é uma aliança que é feita de maneira eterna. É uma aliança entre duas pessoas, mas que traz Deus para essa aliança. Então, quando Deus está no meio, é algo eterno, né? Nosso conselho é sempre que haja entendimento, que haja sabedoria entre as pessoas, para que aquilo volte, né, a viver a plenitude daquilo que o Senhor desejou para nossas vidas. Então, muitos se apegam a esse detalhe aqui. Naquele caso, o Senhor não falou a respeito disso, que nós vamos ver aqui, irmãos, porque não existia essa coisa de julgo desigual, né? Judeu casava com judeu, somente naquele tempo ali. Então, não existia aquela coisa de julgo desigual, né? E aqui, outra brecha que é dada aqui para uma questão de separação, irmãos, nesse capítulo 7, nos versículos anteriores, só para fazer uma abordagem para que a gente possa entender um pouco melhor. No capítulo 7, irmãos, era a questão se um casasse com alguém que não fosse crente, não descrente, mas se ele permitisse, se ela aceitasse conviver contigo, que não separasse. Mas se essa pessoa abandonasse, né, não quisesse que você abandonasse a fé por conta para viver casado, então se essa pessoa abandonasse, não era o crente que deveria abandonar, mas se fosse abandonado, então a pessoa estava livre novamente para casar. Mais uma situação que poderia existir um novo casamento. E maus tratos também, né, irmãos? Questão de violência. Já se engloba nessa parte aqui também do abandono. Né? Maus tratos, violência tanto física como verbal, é algo que realmente, né, as pessoas não é obrigada a permanecer num relacionamento ao qual você passa por esse tipo de necessidade, por esse tipo de ocasião. Então Paulo está querendo mostrar um pouco de tudo isso que acontecia aqui. Fala também agora, ele começa a entrar agora sobre a questão dos solteiros, das pessoas solteiras, viúvas, né? As virgens aqui o Senhor ele chama de solteiras. O ponto central, como eu disse, aparece no 17, em cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Irmãos, a sabedoria pastoral em tempos difíceis, é como nós começamos a ver aqui no versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, contudo eu dou a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Como eu disse, Paulo ele não recebeu aqui uma orientação direta ao Senhor em relação a esse assunto, né? Como eu disse, o Senhor não chegou a falar desse assunto, mas foi Paulo, aqui como ele diz, né, ele pela misericórdia do Senhor para ser fiel, ele, né, estava com o Senhor ali, mas acreditamos que se o Espírito Santo estava nele, né, e ele foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Deus, então ele não estava ensinando nada aqui de maneira errônea, nada de maneira incorreta para aquele povo, e serve para os nossos dias atuais também, né? Alguém que foi mesmo separado pelo Senhor. Se tratava ali de um conselho apostólico, inspirado de maneira fiel e prudente por Paulo àquele povo daquela época, e serve para nossas vidas também nos dias atuais, né? Paulo não recebeu um ensino diretamente de Jesus a respeito disso, mas servia ali como um conselho. Eu entendo com isso, irmãos, que nem toda orientação bíblica ela vem de simplesmente dizer você pode fazer isso ou você não pode. Tem certas coisas que nós vamos precisar pôr a nossa cabecinha para pensar, né? É lícito ou não é lícito?
Né? Tem coisas que realmente não vai estar escritas, tem coisas que nós vamos só saber naquele grande dia, mas tem coisas que dá para a gente discernir. Né? É lícito eu fazer isso? Isso vai agradar o Senhor ou não vai? Então a gente tem que se fazer essa pergunta sempre. Não é se eu vou agradar o que está do meu lado, se eu vou agradar qualquer outra pessoa, mas eu vou estar agradando ao Senhor com isso? Né? As práticas que eu estou cometendo vai estar agradando ao Senhor ou desagradando? Então tem coisas que não vai estar simplesmente uma regra imposta ali para nós. Você pode e você não pode. Então tem coisas que nós vamos ter que pôr a nossa cabecinha ali para pensar um pouco. Princípios, irmãos. A gente tem que viver à base de princípios, né? A Bíblia tem resposta e a bússola para nossas vidas em todas as coisas. Né? Mas tem coisas que a gente não vai viver somente por regras ali mesmo. E quando nós entramos aqui, irmãos, no versículo 26, Paulo menciona ali a presente aflição que aquele povo iria passar. Olha, suponho, portanto, que isto é bom, por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Mas você pode perguntar, mas o que são essas aflições, né? Como eu já introduzi lá no início, eram as perseguições crescentes naquele povo ali. Hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade, irmão, de andar com a nossa Bíblia, de levar ela não só debaixo do braço, né? Mas nós temos a liberdade de abrir, ler, estudar, meditar nela todos os dias. Nós temos esse privilégio, irmãos. Mas tem lugares que as pessoas não podem. Né? Tem lugares aí, irmãos, e a gente fala muito da janela 1040, né? Eles são mesmo proibidos de andar com a sua Bíblia ou proferir esse nome, né, de Jesus. Ou seja, essas pessoas são perseguidas, são mortas, são decapitadas, e nós temos o privilégio todos os dias. Mas esse povo desse tempo aqui, irmãos, em Corinto, eles estavam sofrendo grandes perseguições. Paulo estava querendo, irmãos, livrar as pessoas de passarem por tudo aquilo ali. O sofrimento era iminente, a instabilidade econômica. Muitos cristãos, irmãos, a partir daquele momento que tomavam uma decisão de servir ao Senhor, muitos deles eram prejudicados no trabalho, eram demitidos, talvez não teriam condições de sustentar a sua família por conta de algumas perseguições. Ou seja, se você se mantivesse solteiro naquele tempo, era mais fácil, né? No meio entre uma perseguição ou sofrimento, você fugir sozinho, sem ter que carregar o menino no colo, sem ter que carregar a esposa, sem ter que carregar o marido, sem ter que carregar alguém que dependa de você. Ou seja, para esse contexto aqui, Paulo estava dizendo que era melhor ficar solteiro. Até para se fazer missões, irmão. Uma pessoa que é solteira só consegue ir para tanto lugar aí e fazer missão é muito mais fácil quando você não tem alguém que dependa de você. Né? Quando você não tem algumas responsabilidades que o casamento traz. Ou seja, a responsabilidade com a esposa, o homem tem que ser o provedor da casa, né? Não só financeiro, mas espiritual principalmente. A mulher ser ali uma auxiliadora idônea, como a Bíblia orienta. Ou seja, existem algumas responsabilidades que o casamento traz, que para esse contexto de perseguição, era melhor que as pessoas estivessem solteiras ali naquele tempo, na igreja de Corinto. E eles viviam algumas tensões ali, irmãos. A expectativa do retorno de Cristo. E eles tinham, né, Paulo já queria que eles não vivessem aqueles problemas todos ali, queriam poupá-los, porque ele diz assim no 29, mas isso eu não digo, irmãos, o tempo é curto. Ou seja, eles viviam na expectativa já do retorno de Cristo, como nós estamos nessa expectativa ainda nos dias atuais, irmãos. Porque ele não disse o dia e nem a hora, só disse que voltaria. Né? Não nos deixou órfão, deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. Mas nós temos a convicção, né? Nós quando aceitamos ao Senhor e conhecendo, nos aproximando dele, nós devemos ter essa convicção diária. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, porque ele prometeu que voltaria, né? E nós sabemos lá em Números, diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai se cumprir. Né? Nós não sabemos o dia nem a hora. E o que é que nós possamos fazer para nos preparar para esse dia? Né? É buscar a santificação diária, irmãos. A palavra santo, irmãos, não quer dizer que nós somos perfeitos, não, mas quer dizer que nós somos separados. Nós somos separados do mundo, nós somos separados das práticas pecaminosas. Né? Nós vivemos numa prática de santidade diária, se nós quisermos ir para o céu com Cristo Jesus. E quando Paulo diz assim, irmãos, olha, não casem, mas se está solteiro, considere permanecer assim. E se está casado, não procure separar. O casamento, irmãos, em si,
né? Ele não estava querendo dizer que era um pecado, nem o celibato era superior. Né? Paulo não desvaloriza o casamento, mas alerta para essas tais tribulações a qual eu falei agora anteriormente. Em tempos difíceis era melhor que você realmente vivesse solteiro. Para fugir era mais fácil, né? Para não viver essas aflições que aquele povo estava passando ali, era melhor que você se mantivesse solteiro. Mas a ideia, irmãos, que nós trazemos, e uma pressão muito grande que acontece nos dias atuais, então, é que se uma pessoa é solteira, começa a sofrer logo aquela questão do bullying, né? A idade vai passando, a idade vai se alongando mais, e a pessoa começa a dizer assim, você ainda não está casado, parece que não está pronto para viver as coisas do Senhor. Pelo contrário, nesse tempo aqui mostra que se a pessoa está solteira, considere, se você tiver domínio próprio. Agora, não é somente dizer assim, eu estou solteiro e vou estar namorando com todas as pessoas, com todas, né? Um homem está namorando com várias meninas aí, nem a mulher namorando com vários homens. Se você escolheu ficar solteiro, então você tem que escolher mesmo se guardar, se purificar. Se você quer viver as coisas do Senhor, porque não pode andar. Porque nós sabemos que sexo antes do casamento, nós sabemos que é fornicação, é pecado. E sexo fora do casamento, né, é adultério, isso é pecado na mesma. Sexo dentro do casamento é bênção de Deus. Ou seja, Ele orienta nós em todas as coisas. Se você decidiu ficar solteiro, né, você não está impedido de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, você vai ter até mais tempo para fazer isso. Porque o casado ele tem que dar atenção à esposa, estou falando no caso do homem, tem que dar atenção se tiver filhos, 1, 2, tem gente que segue aquele mandamento lá no início, que é encher e multiplicar essa terra. Mas, se você tem filhos, então você vai ter que dividir um pouco essa atenção também. Mas o solteiro, se escolheu permanecer solteiro, irmãos, então leve isso a fim mesmo, né? Se você escolheu se manter puro para fazer a obra do Senhor, não pode andar cometendo pecado. Senão você vai andar por esse tempo todo aqui, falando, profetizando, fazendo a obra do Senhor, mas naquele grande dia você vai acabar ficando aqui, né? E não é isso que nós desejamos, nem para a minha vida, nem para a vida dos irmãos. Quando Paulo fala aqui, irmãos, a respeito dessa questão da brevidade de tempo, ele não está falando aqui do tempo cronológico, né? Esse tempo a qual nós conhecemos, né? Dias, horas, esse tempo quando nós vimos ali que já é 9h25, não é esse tempo a qual Paulo está falando, irmãos, não é o tempo cronológico. Ele está trazendo aqui para o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo oportuno para as coisas acontecerem. Ou seja, não era essa questão quando ele fala aqui, o tempo é curto, é porque eles acreditavam e nós acreditamos que Jesus está voltando verdadeiramente. Então, o tempo era curto para a gente perder tempo com distrações, com coisas que iam nos fazer nos embaraçar nessa terra aqui. Ou seja, é nesse contexto aqui que Paulo está querendo nos falar, né? No momento oportuno, o tempo certo para algo acontecer, o tempo de Deus. A ideia não é o abandono das responsabilidades, irmão. Se você já é casado, não pode abandonar as suas responsabilidades. Mas ele vem relativizar, irmão, tudo isso diante do reino de Deus, né? Uma visão escatológica que Jesus está voltando. Ou seja, nós temos que dar prioridade mesmo às coisas que são do reino, às coisas que são do Deus. Casamento, choro, alegrias, bens, nada disso aqui, irmãos, é absoluto ou eterno. O que é eterno é Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso fixado em nossa mente diário, todos os dias. Casamento é uma bênção, irmãos, e foi algo criado por Deus. Antes de existir o Estado, antes de existir as leis, antes de existir tudo isso que nós vemos nos dias atuais, irmãos, o Senhor criou a primeira família lá no Éden. O Senhor preparou tudo primeiro, né? Primeiro houve água, houve luz, houve os animais, houve as frutas, houve as aves do céu. O Senhor criou toda uma atmosfera, toda uma geografia ali bem preparadinha, com muito carinho. E no sexto dia Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ou seja, o Senhor preparou tudo para que nós viéssemos a desfrutar de tudo aquilo que Ele criou para o nosso bem. E tudo aquilo que o Senhor criou é bom, né? Mas nós, como dissemos, tudo é bom, irmãos. Tudo que Deus criou é bom. Mas nem tudo, na maioria das vezes, nos convém. Quando nós tomamos uma decisão de renunciar às coisas desse mundo para servir a Cristo. Paulo chama os cristãos, irmãos, a viver um desapego, eu posso dizer,
um desapego santo aqui, né? Os casados, ele fala aqui, fazendo uma análise, casados como se não. Os que choram como se não. Os que se alegram como se não. Os que compram como se não. Os que usam desse mundo sem se apegar. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que tudo isso é bom. Casamento é bom, irmãos. Comprar é bom. Nos alegrar é bom. Mas tudo isso é passageiro. Nada disso é absoluto. Hoje já percebeu que hoje a gente está muito feliz, né? A gente recebe uma notícia espetacular, a gente se alegra de uma maneira. Você esperava receber um valor no seu ordenado, você recebeu 2 vezes mais, então você se alegra com aquilo ali. Tem tempo que a gente não escuta isso. Mas já aconteceu, irmãos. Eu já vi muitos testemunhos em relação a isso. E na minha vida já aconteceu também. Teve um mês que era para eu receber somente um salário. Eu recebi uma parcela do seguro-desemprego lá no Brasil e já recebi o primeiro salário do mês de trabalho na nova empresa que eu estava. Eu recebi 2 vezes no mesmo mês. Achava que não ia receber mais nada. Ou seja, Deus ainda faz milagre nessa terra, irmãos. Né? Mas nós precisamos entender, irmãos, que tudo isso é daqui. Dinheiro vai ficar, roupa vai ficar. A alegria, nós estamos muito felizes hoje. Amanhã, você vê como o ser humano é de altos e baixos? Hoje nós estamos super felizes. Amanhã nós recebemos uma notícia que talvez nós não gostamos tanto. A gente fica já cabisbaixo, já não consegue dormir, na boa parte das vezes. Ou quando dorme e recebe a notícia, é aquele sono mais dificultoso, mas quando consegue dormir e acorda outro dia, está ainda pensativo, fica com aquela coisa na mente todo o tempo e não consegue ter um dia tão bom. Né? Então, são coisas passageiras. Nem toda alegria é duradoura, mas também nem toda tristeza é eterna. Nós precisamos entender que existem, né, essas coisas. O único que não oscila, irmãos, é o Senhor para conosco. O amor dele permanece igual. A gente peca hoje, irmãos, o amor dele permanece igual. Nós é que mudamos com ele, mas o amor dele para conosco permanece igual. Se a gente se arrepender verdadeiramente, deixar as nossas práticas pecaminosas, nós alcançamos a misericórdia do Senhor todos os dias e ele nos dá uma nova chance. Só o fato de nós termos levantado hoje, irmãos, é porque o Senhor nos deu uma nova chance. O pastor Clodoaldo contou aqui hoje, aqui no início, irmãos, o livramento que aconteceu lá na oficina dele. Imagine se ele estivesse trabalhando ali embaixo. Olha que coisa seria, né? Mas a mão do Senhor esteve ali, guardou o seu filho e guardou todos aqueles que estavam lá. Esses dias, irmãos, eu estou trabalhando ali na cidade de Leiria e parece um cenário de guerra, irmãos. Né? As árvores tudo pelo meio da estrada, sem eletricidade, sem internet, está uma coisa assim devastadora. Parece que caiu uma bomba na cidade e destruiu tudo, né? Aos poucos a gente está ajudando, né? Não consegue fazer tudo, mas nós estamos ajudando a organizar ali. Amanhã eu estarei lá novamente. Eu não sou de trabalhar dia de sábado, mas por uma boa causa nós estaremos lá. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que tudo isso é bom, irmãos. A alegria é bom, o casamento é bom. Estar solteiro também é bom em algumas ocasiões. A gente tem mais tempo até para fazer as missões, nos dedicar mais à obra do Senhor. Tudo isso é bom, mas tudo isso é passageiro. A única coisa que é absoluta e eterna é o nosso Criador. Como foi cantado já hoje aqui, irmãos, ele é o alfa e é o ômega. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Em nome de Jesus. Isso destrói, irmãos, essa questão da idolatria. Né? Tem pessoas que idolatram tanto o casamento, irmãos. O Senhor colocou uma pessoa ao nosso lado para nós amarmos, né? Respeitarmos. Eu amo a minha esposa, respeito ela, mas primeiramente nós temos que amar ao Senhor. Nós temos que amar primeiramente a Deus. Se nós entendermos essa chave, irmãos, nós vamos avançar e viver tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida e para a nossa vida como cônjuge, como aliança também vai ser muito mais fácil, porque nós vamos saber até onde nós podemos ir, até que localidade, porque casamento é coisa daqui, irmãos, dessa terra. Então o céu não vai existir mais essa questão do casamento, né? O Senhor instituiu aqui na terra e é um projeto dele para que a gente desfrute dessa maravilha e foi vontade dele. O Senhor queria ter uma família, nos criou. Também foi vontade dele nos criar e instituir o casamento. Mas isso é coisa que ele criou para nós desfrutarmos aqui. Quando nós subirmos para a glória, isso já não vai mais existir. Lá nós só vamos ficar igual os anjos. É santo, santo, santo. Declarando que é santo, Deus, todos os dias, todos os momentos. Lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, lá não haverá mais choro. Nós não vamos ter lembrança das notícias tristes.
Nós não vamos ter lembrança das coisas negativas, de coisas ruins. Nós vamos viver somente para glorificar a Ele. Que bom é nós termos essa expectativa, né? Que um dia nós vamos vê-lo face a face. Em nome de Jesus. Paulo revela aqui, irmãos, a partir do versículo 32, o seu grande objetivo pastoral aqui, irmãos. Olha. Mas quero que estejais livres de preocupação. Esse é o principal objetivo pastoral de Paulo aqui. Quero que estejais livres de preocupação. Como eu disse, o casamento ele traz bênçãos, mas também traz responsabilidades. A solteirice, né? Não sei nem se tem essa palavra aí, mas ela oferece maior liberdade para missões, serviço intenso, uma disponibilidade total, irmãos, às coisas do Senhor e às coisas do reino de Deus. Uma coisa importante que nós precisamos trazer sempre aqui à nossa memória, irmãos. Paulo ele não está impondo aqui celibato a ninguém, para que você possa se dedicar mais ao Senhor de maneira intensa, e ele também não está diminuindo o casamento. Na verdade, ele afirma que ambos são dons do Senhor, mas cada um tem sua responsabilidade diferente, né? A maioria dos pastores eles são casados, e eu acho até que é a forma ideal. Como é que nós vamos acompanhar a família se nós não vivemos uma família, né? Eu acredito que essa seja realmente a forma ideal. Mas ambas são dom de Deus, irmãos. Tanto ser solteiro como ser casado, desde que nós venhamos a estar nos purificando, nos santificando diariamente para agradar ao Senhor, né? Cada um com sua responsabilidade, mas ambas são bênçãos sim. Põe aí, por gentileza, Colossenses 3, 17. Para os solteiros e para os casados, eu deixo Mateus 6,33, né? Eles buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar em nossa vida. Olha lá, Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. É tudo, irmãos, que nós vamos fazer. Aqui não está dizendo para quem é casado ou para quem é solteiro. É independente do estado ao qual você esteja. Lá no versículo 17 nós vimos que a chave é essa. Você fazer a obra da maneira qual você foi chamado. Eu, quando fui chamado para o Senhor, irmãos, quando eu fui escolhido por Ele, eu já estava casado. E glorifico a Deus porque Ele pôs uma pessoa abençoada na minha vida. Mas se eu estivesse solteiro e o Senhor me chamasse, também não seria pecado nenhum se eu permanecesse daquela forma, desde que eu me guardasse da maneira qual Ele me chamou, né? Mas também se eu me casasse, não seria problema após isso, mas respeitando aquilo que o Senhor nos orienta, né? Casou, honra a sua mulher, mulher, honra o seu marido, vocês vão viver o que o Senhor tem para nossas vidas aqui, ainda nessa terra, né? A liberdade cristã, irmãos, é uma responsabilidade espiritual. Como eu já disse, irmãos, esse texto realmente, a partir do versículo 36 aqui, fica ainda um pouco mais complexo para a gente entender aqui. É um dos textos bem complexos, mas o eixo central, irmãos, é que as nossas decisões elas devem ser tomadas com autodomínio, com maturidade espiritual e consciência diante de Deus. Todas as nossas decisões, irmãos, tem que ser mesmo com um autodomínio nas nossas decisões, né? Que os nossos planos e nossos projetos estejam alinhados com o do Senhor, mas que as coisas desse mundo, irmãos, não venham, né, inferir nas nossas decisões diárias, que a gente possa ter mesmo esse autocontrole, atingir uma maturidade espiritual, que a gente possa agradar ao Senhor e ter consciência daquilo que nós estamos fazendo diante dele. Põe aí Romanos 12, por favor. São os versículos 1 e 2. Nós nos perguntarmos, né, qual a decisão glorifica mais a Deus? Olha, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente entender, irmãos, o que é que nós estamos vivendo. E não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o segredo, irmãos, que nós vamos apresentar diariamente um culto racional ao Senhor, mas o culto não é só aqui, começa lá na nossa casa,
de maneira racional, da maneira que a gente possa discernir. E não precisar de uma regra. Nós temos um princípio de poder discernir o que é certo e o que é errado. Isso agrada ao Senhor ou não agrada? Isso é lícito ou é uma prática ilícita diante do Senhor? Essas perguntas diárias que nós precisamos fazer, irmãos, a nós. Como eu disse, casar não é pecado, e não casar também não é pecado. Ambos podem honrar a Deus. No contexto daquele tempo ali de Coríntios, irmãos, naquele contexto presente ao qual aquelas pessoas estavam vivendo, não casar era melhor. Eu já expliquei por quê, né? Por conta das perseguições, por conta, né, que muitos eram até presos, muitos até eram levados à morte, muitos eram perseguidos, demitidos dos seus trabalhos. Ou seja, era muito mais difícil para quem era casado naquela época. Se você foi chamado dessa forma, permaneça, né? E vai fazer a obra da mesma forma, só não pode estar longe. Se isso for feito com maturidade e domínio próprio, né? Se é virgem, se quer se manter solteiro, se mantenha solteiro e puro. Se não consegue dominar o seu próprio corpo, então é bom que case para que não peque. Né? Se você não consegue ter esse autocontrole e o domínio próprio sobre as emoções nessa área, né? Que nós sabemos que é uma área muito difícil, tanto para o homem como para a mulher. É uma área muito difícil você ter um domínio próprio total, assim, e a carne do homem ela é fraca mesmo, está sujeita a cometer pecados ali diários. Então, se você não consegue se dominar e é uma coisa que lhe incomoda demais, então, irmãos, casa, né? Ore e peça ao Senhor para te mostrar uma pessoa que vá contigo para o céu, né? E faça essa aliança com ela ou com ele, em nome de Jesus. Vamos caminhar aqui para o versículo 39. Irmãos. Olha. A mulher está ligada ao marido enquanto vive, né? com algumas exceções, ao qual eu já falei aqui, né? Em relação ao adultério, em relação ao abandono, em relação aos maus tratos, né? Tanto físico como verbal. Mas o nosso conselho é sempre que haja um entendimento e que haja com sabedoria para que essa aliança que foi constituída por Deus não se encerre. Né? Da minha boca, irmãos, já peguei casamentos assim, que as pessoas diziam assim, não tem mais condição nenhuma. Os pastores têm mais experiência em casamento, né? Nesse curso de casados. Eu já trabalho também há um pouco mais de 10 anos. Mas já pegamos tantas pessoas assim que a gente diz, esse daí parece que é o fim mesmo. E Deus restaura, irmãos. As pessoas saem bem, renovam os votos, renovam a aliança e vivem bem. Então, não tem nada impossível para o Senhor. Né? Se a pessoa quiser, irmãos, o amor é uma escolha. Né? Não é simplesmente um sentimento, é uma escolha diária. Né? A paixão é um sentimento. Né? A gente sente de maneira avassaladora ali, mas amanhã pode ir embora. Mas o amor não. O amor é algo construído. É uma escolha diária a qual nós escolhemos amar aquele que Deus colocou ao nosso lado. E Paulo, irmãos, pronto, nesses 3 casos aqui, né, há até respaldo para isso, mas o nosso conselho é que haja entendimento. Naquele tempo, irmãos, não existia, no tempo que Jesus falou a respeito disso lá em Mateus 19, não existia essa questão de desigual, porque judeu casava com judeu. Não tinha essa questão de casamento, né, com pessoas que não proferiam a mesma fé, não eram, né, essa questão do jugo desigual. Lá em 2 Coríntios 6,14 vai falar a respeito disso aqui. Não estáis unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. É muito mais difícil você fazer a obra de Deus, irmãos, com quem não profere a mesma fé que você. Foi falado aqui já na semana passada, eu só reafirmar, irmãos. Existem pesquisas em relação a isso que as pessoas dizem, não, eu vou trazer eu vou pegar ele no mundo e vou trazer para o Senhor, então eu vou buscar ele no mundo e vou trazer para o Senhor, porque a igreja parece que não tem, né? A igreja tem poucas pessoas, né? Às vezes as pessoas escolhem não esperar em Cristo, né? Se você orar mesmo, Deus vai preparar alguém, né? Deus vai preparar alguém, ou um homem ou uma mulher, depende do caso. Mas Deus prepara alguém. Mas quando escolhem, irmãos, viver essa questão do jugo desigual, é muito mais difícil para você fazer a obra. Já conheci pessoas que eram bênção demais, assim,
né, na obra do Senhor, mas o marido não era cristão e às vezes impedia de ir para a igreja, e a pessoa tinha aquela dificuldade de estar. Ou seja, é muito difícil você desempenhar, né, a obra do Senhor se a outra pessoa que está contigo não permite, né? Então, se não permite, irmãos, você escolheu casar com aquela pessoa, a gente não quer que você entre em desacordo, em desarmonia. Então, né, ore para que o Senhor quebrante ou transforme aquele coração. Mas as pesquisas dizem que é 1 em cada 5, irmãos. É muito difícil que se aconteça, né, essa conversão genuína. E você ter essa esperança de buscar no mundo, ou seja, mais vale esperar no Senhor, para que Ele prepare um homem ou uma mulher de Deus com o mesmo propósito, com a mesma visão, que vocês possam agradar o Senhor de maneira, né, olhando para o mesmo foco, para o mesmo alvo. A verdadeira felicidade, irmãos, ela não está no nosso estado civil, mas em viver alinhado com a vontade de Deus. Se você foi chamado solteiro, se você foi chamado casado, independente do seu estado, irmãos, você está alinhado com a vontade de Deus, né? Essa vai nos trazer a verdadeira felicidade, vai trazer aquela paz que coisa nenhuma no mundo pode preencher. Às vezes eu já fui do mundo, irmãos, eu aceitei o Senhor já com 22 anos, né? E eu achava que eu era feliz com algumas coisas. Quando o Senhor me recebeu, irmãos, que Ele me aceitou, né, eu pude conhecer o que é a verdadeira felicidade. Né? Eu já bebi, não bebo mais. Né? Eu tinha palavras torpes saindo da minha boca, já não sai mais. Ou seja, práticas a qual nós vamos adquirindo na caminhada, e você vai dizer que eu consigo ser feliz de outras formas. Hoje nós dançamos aqui, né, pulamos, cantamos, gritamos nesse último hino aí. Nós nos divertimos, o crente ele consegue se divertir de diversas maneiras, né? Só não precisamos cometer práticas ilícitas ou pecaminosas que vai desagradar ao nosso Deus. Avalie a sua vida, irmãos, à luz da eternidade. Né? Casamento não é salvação, solteirice não é inferioridade. Cristo é que é o centro, é aquele que preenche todas as coisas em nós. Né? O maior bem que nós devemos nos perguntar diariamente não é se é casar ou não casar, mas servir ao Senhor com o coração no tempo e na condição que Ele nos colocou. Né? O tempo é hoje. E se a condição que o Senhor te colocou foi essa, se você sente-se seguro de se manter nessa condição, permaneça, irmãos, e faça a obra do Senhor, sem se preocupar com idade, sem se preocupar com nada disso. Se Deus preparou um varão ou uma varoa, case mesmo. Se você não consegue, né, ter esse autodomínio, esse autocontrole, para que não vai cair em pecado, case e vá ser feliz. Né? Case para fazer a sua esposa feliz, case para fazer o seu esposo feliz. Paulo ensina, irmãos, que a maturidade cristã não está em mudar de condição, mas em viver com devoção plena a Deus em qualquer que seja essa condição. E para finalizar aqui em 1 João 2,17, a palavra diz assim, olha, o mundo passa, o tempo se abrevia, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pode ficar de pé, irmãos. Tudo isso passa, ele se abrevia, mas aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, irmãos, ele permanece para sempre. Sede firmes, lá em Coríntios 15, constantes, abundantes na obra do Senhor. Que o vosso trabalho no Senhor, irmãos, ele não vai ser em vão. Né? Nós estamos adquirindo galardão. Se nós não fomos recompensados aqui nessa terra, mas um dia ele vai, a nossa recompensa eterna vai estar na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma noite a qual podemos aprender um pouco mais da tua palavra e entender, Pai, que o Senhor nos chamou para uma obra específica, Pai, entender que o Senhor tem sido bom para conosco em todos os tempos. Obrigado por cada livramento, Pai. Obrigado porque essa palavra pode entrar em nosso coração, que nós possamos entendê-la, Pai, com sabedoria, e entender que independente de qual estado civil nós estejamos, Pai, ao qual o Senhor nos chamou, que a nossa vontade seja somente agradar ao Senhor, meu Deus, que nós possamos viver a tua plenitude e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda, Pai, fortalecendo, dando sabedoria, que nós possamos viver, Pai, nos seus princípios, Pai, e a partir da tua palavra, em nome de Jesus, Pai, abra a nossa mente para que nós possamos te agradar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.
ter a nossa ceia às 18 horas. Pronto, irmãos, olha, sempre no primeiro domingo do mês a gente tem uma consagração aqui, os irmãos já estão sabendo disso, mas esse domingo ainda a gente vai confirmar, né? Até amanhã a gente põe alguma notícia ali no grupo, porque pronto, está tendo um movimento aqui na regional para a gente estar ajudando essas famílias que estão, né, passando por um momento delicado ali da cidade de Leiria e de outras cidades também que passaram por essa coisa natural que aconteceu agora. Então, a gente vai estar confirmando até amanhã e eu ponho alguma coisa no grupo. Então, domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez glorificando a Ele e participando da Santa Ceia. Convide mais alguém, mas em nome de Jesus. As orações permanecem normal. No domingo a gente passa os outros avisos mais detalhados assim, né? O pessoal vai ficar na cozinha, então a gente precisa fazer uma reuniãozinha para poder. É que não está todos. Comunica no domingo. Nós vamos precisar na semana fazer. Nos organizarmos melhor. Pronto, os demais avisos a gente vai pondo no grupo aí, os irmãos estejam atentos lá. E a gente vai só confirmar amanhã se vai ter a consagração de manhã ou não. Peço oração, irmãos, pela vida da minha esposa. Ela ainda tem sentido bastante dores, né? E domingo agora, mesmo que tenha consagração, eu já não vou conseguir vir porque eu vou estar indo para Lisboa com ela. Ela vai fazer um exame lá domingo, né? Às 11 horas da manhã eu tenho que estar lá no hospital em Lisboa. Então, eu estou tendo que levar ela lá para fazer o exame. A cirurgia já tem mais de 6 meses, inclusive, que era previsto para cerca de 30 dias ela está voltando ao trabalho. Infelizmente não ocorreu da maneira qual nós pensávamos que seria. Então eu peço oração, reforcem aí, por gentileza, para que o Senhor possa restituir por completo a saúde dela em nome de Jesus. Bom, faça-se com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e belas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. Não só hoje, mas para sempre. Todos dizem? Amém.